E aí, Bruna, seja bem-vinda, querida. Tudo bom? Parabéns aí por começar o dia cedo. Deixa eu só dar uma... Acho que melhor assim, né? Suzana Pessoa, doutora Loleta, Jean. Bom ver vocês aqui, viu? Vocês estão escutando bem? Se puder avisar, estão escutando bem? E aí? Alguém pode dar um joinha para saber se está escutando bem? Sim, obrigado, Bruna. Oi, Mari, tudo bom? Massa. Vamos esperar chegar um pouquinho mais de pessoas. Quitéria, seja bem-vinda. Edirlene, Patrícia. Tá tocando uma música muito querida que é Anunciação. Minha querida nutricionista, que tá me ajudando aí no desafio, ó. Nutri Suelen Nara. Ellen, tudo bom? Jones de Pauli, massa. Vocês estão falando de onde? Coloquem aí as cidades de vocês. Vou desligar aqui um pouquinho para ficar melhor o áudio, né? Ficar mais audível aqui. Vocês estão falando de onde? De onde? Daqui mesmo de Recife? Como é que tá? Alguém pode bote nos comentários, por favor, de onde que vocês estão falando. Olinda, já morei em Olinda, sabia? Já morei em 3 bairros em Olinda. Diretamente de Porto de Galinhas, olha aí, Maceió, Recife, Cortês, interior aqui, né, de Pernambuco, massa. Quem é que é minha paciente aí? Levanta o dedo aí, faz um joinha. Será que tem alguém aí que é minha paciente? Vamos lá, né? Bom, deixa eu só tomar aqui meu chá pra gente começar o primeiro dia, tá bom, pessoal? Tem um ditado até que às vezes a gente fica assim, não multa, é mais ou menos assim o ditado, não multa, sede multa. Rinalda, tudo bom? Que é, não sei se é de Santo Agostinho, mas é assim, não muitos, mas de muita qualidade. Então, o desafio, na verdade, ele não quer quantidade de pessoas, mas ele quer compromisso de pessoas. Ontem, quando eu anunciei o desafio, teve uma pessoa muito querida que reclamou porque o desafio é ser às 5h10, porque ela tem um filho pequeno, especial, etc. E não dava para ela. Tudo bem, Vera? Não dava para ela. Mas aí, desafio é assim mesmo. Desafio é para tirar a gente da zona de conforto. Só para vocês terem ideia, para eu começar às 5h10, eu tive que acordar bem mais cedo. E é corrido. E antes de acordar de 5h10, obviamente, eu tenho que dormir mais cedo e preparar todo o material que eu tenho aqui para falar para vocês. Então vamos para a parte prática, né? Vamos deixar de conversa mole e agora a gente vai começar o nosso primeiro desafio, tá bom? Então, desde 2012, aproximadamente, que eu pergunto às minhas pacientes sobre os hábitos de vida, né? Então, só um exemplo simples. Uma paciente que é muito comum, inclusive, essa queixa. Uma paciente chega porque deseja engravidar. E aí a gente pergunta sobre os hábitos. Deixa eu só ajeitar aqui que eu acho que está aparecendo a luz aqui. E eu não queria que aparecesse a luz, a não ser que eu desligue. Deixa eu só confirmar aqui. É que fica claro, né? Mas dá para enxergar bem, né? Eu tô achando melhor assim, pessoal. Então, quando uma paciente me procura para engravidar, desde 2012 eu não tinha formação em coaching, depois eu fiz a formação em coaching e eu percebi que eu já tinha algumas ferramentas do coaching que eu utilizava sem nem ter formação. Uma delas é essa que eu vou começar aqui perguntando, demonstrando para vocês. Então a paciente chegava com desejo de engravidar e aí eu perguntava para ela sobre os hábitos de vida dela. Quais são os hábitos de vida sobre quais hábitos de vida que a gente fala, né? Eu vou deixa eu ver se eu tenho vou desativar aqui o comentário de vocês, não sei se eu tenho como
fazer isso, mas enfim, tudo bem, Emily? Vou desativar aqui os comentários, só para a gente focar um pouquinho mais no assunto, tá bom, pessoal? Então, toda vez quando chegava um paciente que queria engravidar ou que tinha dificuldade para engravidar, eu perguntava sobre quatro pilares básicos da saúde, que corresponde à alimentação, à atividade física, ao gerenciamento do estresse e à qualidade do sono. Então, era uma forma de eu saber como que estava a saúde dela na parte física e mental. E aí, diante das respostas, a gente tinha uma clareza, porque hoje o que a gente vai falar é sobre clareza da saúde integral. E aí, para minha surpresa, todas as notas eram baixas. Eu classificava 0 como, né, um hábito de vida ruim e 10 um hábito de vida excelente. Então, quando eu perguntava, e aí, como é que está a alimentação de 0 a 10? Nos últimos 15 dias, a pessoa falava nota 5. E como é que está o gerenciamento, a atividade física de 0 a 10? Aí vocês começam a enrolar, né? Porque vocês falam, não, mas eu caminho daqui para o trabalho, eu caminho daqui para pegar ônibus, eu caminho. O meu trabalho eu passo o dia caminhando e quer dar uma nota elevada por conta disso. Não é assim, né? É o máximo que você pode. Também não é tipo assim, o meu máximo é fazer 5 horas de atividade física, 2 horas de crossfit todos os dias. Isso aí é algo meio que inatingível, pelo menos para a minha realidade, né? Então, seria uma escala de 0 a 10, onde o 10 fosse o mais próximo da sua realidade e o 0 fosse o pior, que você não fizesse absolutamente nada. Então, em relação à atividade física, eu perguntava à cliente, ela dizia, sei lá, é muito comum não fazer atividade física e nota 0. Em relação ao gerenciamento do estresse, a gente sempre pergunta 10 se você tiver um excelente gerenciamento do estresse e 0 se você tiver um péssimo gerenciamento do estresse. Então, 10 é aquela pessoa super zen e 0 a pessoa super estressada, ansiosa, né? E eu sei que do ponto de vista da psicologia isso não é uma coisa, digamos assim, completamente correta, apesar de que isso não deixa de ser TCC, terapia cognitivo-comportamental, mas isso é uma forma didática de apenas a gente avaliar como é que está a saúde mental. E o outro é a questão do gerenciamento do sono. Então, 0 se tiver o pior sono do mundo e 10 se tiver a melhor qualidade do sono do mundo, tá bom? Então, são esses 4 pilares aí da saúde. E aí, quando eu perguntava, a pessoa dizia 5 de alimentação, 0 de atividade física, 4 de gerenciamento do estresse e, 5 do sono. E aí eu devolvi a pergunta, né? O que é que você diria para uma pessoa que deseja engravidar e que está com a alimentação 5, gerenciamento do estresse 3, atividade física 0 e qualidade do sono 5, por exemplo. E aí a pessoa acaba tendo um exercício de clareza e aí começa a pensar, caramba, eu estou querendo engravidar sem nem ter me preparado para isso, né? Sem nem eu fazer a minha parte, né? Porque muitas vezes é muito comum a gente criar expectativa na mudança do outro, quando na verdade o que a gente tem que se preocupar é com a nossa mudança, é o que a gente pode fazer daqui para frente. Então hoje hoje é muito tranquilo. O que a gente vai conversar é justamente sobre esses hábitos de vida. Então quando eu criei esse desafio, o dia de hoje vai se balizar nessa clareza dos hábitos de vida. Então, eu vou até ser bem íntegro com vocês também em relação aos meus hábitos de vida. Meus hábitos estavam péssimos, tá certo? E eu vou classificar esses hábitos de vida hoje para vocês dos últimos 15 dias, que é o ideal para a gente saber como é que é a média da pessoa. Porque às vezes tá empolgado, aí um dia tá beleza, no outro dia já não tá essa coisa toda. Então, o ideal é a gente ter um certo parâmetro em torno de 15 dias para poder avaliar. Agora, lógico, a briga é dia após dia. Não vale a pena a gente, porque minha nota está péssima, eu não vou caminhar para frente. Não, aí é que você consegue caminhar. Então, vou ser bem íntegro com vocês. A minha alimentação nos últimos 15 dias, sinceramente, ela estava 5 mesmo. Talvez até menos. Alguns dias foi 0. Teve dias que foi 0. Atividade física na quarentena minha, 0. Não consegui. Eu fazia atividade física na academia, a academia fechou.
a gente não está mais podendo fazer atividade física ao ar livre e eu estou começando a dar um monte de desculpa para vocês. Por quê? Porque eu tenho aplicativo para treinar em casa, porque eu tenho um curso online que dá para treinar em casa, né? Eu já tinha pensado até nisso, né? Se eu não conseguisse fazer atividade física fora, só que eu não executei. Então, eu tive o plano e eu não executei, né? Como até agora. E aí, 0 nos últimos 15 dias em relação à atividade física. Em relação ao gerenciamento do estresse, eu diria que 6, às vezes 7, mas nos últimos 15 dias, 6. Muita bronca aí do coronavírus. E assim, a gente tá na linha de frente, né? Eu morro de medo de contrair a doença e ter alguma, nem a doença em si, mas de ficar parado, não poder prestar assistência às minhas gestantes, de também passar para os meus familiares, né? Eu tenho um sogro que tem mais de 60 anos e meu pai, obviamente, também. E existe essa aí minha família, né? Meus filhos. E aí existe essa preocupação. Mas é isso. A questão do gerenciamento do estresse meu tem sido nota 6 nos últimos 15 dias. E em relação à qualidade do sono, eu até diria que essa minha qualidade do sono, ela tá 7, ela tá acima de 7, né? Tá uma nota bem razoável, por mais que eu esteja aqui num período de quarentena, né? Por ser profissional de saúde, vou confessar mais um detalhe aí para vocês, né? Eu tô meio que em quarto separado, né? Para não passar a infecção para a minha família, tá tudo bem entre eu e a Amanda, obviamente. Mas eu tô tomando esse cuidado porque é recomendação mesmo. Então é uma coisa que é difícil, é complicado, mas, bicho, não tem que fazer? Então faz. Se a gente realmente tiver esse raciocínio para tudo que a gente quiser, é difícil, mas não tem que fazer? Tem. Então faz. Para de analisar, para de discutir, para de colocar desculpa e segue em frente. Para de ficar com desculpinha, entendeu? Então, essa é a minha realidade nos últimos 15 dias. Aí foi o que eu fiz, de uma hora para outra, eu disse, sabe uma coisa, eu já tinha um desafio pronto, eu já tinha preparado essa estrutura, eu acho que eu consigo ajudar muita gente a transformar no meu dia a dia como médico, né? Então eu disse, eu vou lançar esse desafio. E aí, estou lançando, hoje é o primeiro dia, como a gente já está vendo, e de ontem para hoje eu decidi ganhar de mim mesmo, eu decidi não perder o dia, eu decidi vencer de mim mesmo, certo? E aí ontem eu comecei nessa melhoria dos hábitos, e aí, ó, se vocês lembrarem, minhas notas dos últimos 15 dias, péssimas, né? Horríveis, injustificáveis para um médico que está atuando, ponto. A realidade é essa, não faz sentido, tá bom? E aí, é um paradoxo, né? Como é que, por exemplo, eu que cobro tanto os hábitos de vida da pessoa, como é que eu não tô com esses bons hábitos de vida, né? A gente é ser humano também, a gente passa por um monte de dificuldade, olha aí, mais uma vez, dando desculpa, né? Mas voltando em relação a quando eu aceitei o desafio, e aí eu vou dizer para vocês, do fundo do coração, a minha nota nas últimas 24 horas, se eu tivesse que analisar a nota hoje das minhas últimas 24 horas, sabe quanto é que deu minha alimentação? 9. Foi quase que perfeito. Eu decidi uma estratégia, eu montei uma estratégia com minha nutricionista, inclusive ela estava por aqui, que é a Suelen Nara, e eu disse, ó, Suelen, vamos começar também com alguma estratégia relacionada ao jejum? E aí eu mais do que consegui o jejum. Na verdade, muitas vezes eu sou rigoroso. Talvez essa nota seja até um pouquinho maior, porque eu realmente segui bem direitinho. Era o meu grande objetivo do dia, era passar por cima dessa questão da alimentação. Em relação ao gerenciamento do estresse, vocês não têm noção como que foi fantástico também. Eu daria a nota 9 até 9,5, tá bom? O dia começa, você vai operar, contagia as pessoas que trabalham com você, não deixa ninguém com a congruência que a gente fala, né, mais para baixo, então começa a animar as pessoas. Eu me lembro claramente, ontem vi uma pessoa que trabalha na limpeza meio cabisbaixas, o que foi? Tá precisando de alguma coisa, etc tal, e a pessoa começou a rir, soltei uma brincadeira com a menina do cafezinho, e aí o dia foi seguindo dessa maneira. Então meu gerenciamento do estresse foi muito bom. Em relação à atividade física, óbvio, nota 0. E aí eu poderia ficar desanimado. Pô, começando o desafio, falando dos hábitos de vida e começando com atividade física 0, essa é a realidade. Ninguém está aqui em busca de
heróis, de pessoas que são completamente, né, digamos assim, acima da média. Se eu não me engano, o Joel Moraes, que trabalha muito com esses desafios em relação à mudança de hábitos, sigam o Joel Moraes. Ele até fala que o sucesso não é de uma pessoa que é fora da curva, mas sim o sucesso é de uma pessoa mediana, mas que decide persistir. Então, o que é importante é eu ter clareza dessa questão da atividade física e ao longo do desafio, poxa, o que é que eu tenho que ver? É porque eu ainda continuo com a nota 0 na atividade física, né? Ou eu melhorei a alimentação e eu devo comemorar isso? É isso, a gente precisa comemorar as pequenas vitórias, os pequenos passos que a gente dá em direção naquilo, né, no lugar onde a gente quer chegar. Em relação à qualidade do sono, não vou mentir para vocês, eu já disse que era nota 7, mas de ontem para hoje eu acordei e eu digo, minha nota foi 6. Sabe por quê? Justamente porque eu todos os dias já sou acostumado a acordar às 5 horas da manhã. E aí tive que ficar mais tarde preparando o desafio, porque eu cheguei mais tarde do consultório e, resumindo, eu tive que acordar mais cedo para estar aqui. Então, 4h30 o alarme tocou e foi um saco escutar esse alarme. Foi um saco. Quase que deu vontade de desistir. Mas aí aquela história, né? Tocou o alarme, levantou, vai pro banho. Banho frio, inclusive, é interessante, porque você já começa se desafiando, né? Então, não é possível que a gente não ganhe da própria água, né? E aí, depois desse banho frio, eu vim para cá organizar esse material aqui para vocês, tá certo? Então, o que é que eu quero, né, que vocês façam? Eu quero que vocês entendam que essa questão da mudança dos hábitos, dos 4 pilares, elas são bem interessantes. E eu quero também falar de Prochaska e de Clement. Eles têm eu não sei se é um capítulo do livro, é um artigo científico, eu sei que é o que eles chamam de modelo transteórico em relação às fases da mudança. Então, eu vou citar para vocês, vou dar uma filadinha para, né, não correr o risco de errar, mas a gente tem algumas fases dessa mudança. A fase de pré-contemplação, a fase de contemplação, a fase de ação, a fase de pré-contemplação, de contemplação, de preparação, a fase de ação e de manutenção. Eu estudei lógico, dentro dessas fases você vai ter a recaída, tá bom? Então é um ciclo. É como se fosse uma escadinha, onde você lá em cima, você tem um objetivo alcançado. No começo você olha e vê, é uma pré-contemplação. Então você olha para cima e vê, eita, pode ser que dê para eu chegar, né? E aí quando você sobe um degrau já é a fase de contemplação. Então você olha, eita, realmente dá para chegar. E aí o outro degrau é como é que eu faço para chegar até lá. Então é preparação, né? E aí você sobe mais um degrau e depois você tem que ir para ação para subir mais um degrau e a manutenção. Ou seja, ação mais manutenção é igual a chegar onde você quiser, entendeu? É estabelecer o seu plano, agir, repetir, ter consistência. Vai ter hora que você vai ter a recaída, mas o que é que você tem que imaginar? Andréa Possato, excelente psicóloga. Será que foi só uma recaída ou todo o planejamento está ruim? Foi só uma recaída, foi só um momento do dia, que ela gosta muito de falar. Às vezes a gente reclama do dia por causa de 2 minutos do dia. Será que foi seu dia que foi ruim ou só os 2 minutos do seu dia? Então, é você pegar e voltar nos casos da recaída. Essas fases desse modelo transteórico, veja, teórico, ele atravessa a teoria, ou seja, eu diria que ele é um modelo até mais prático do que transteórico, né? Ou até de transformação, não literalmente só de atravessar, mas de transformação. E também lá no coaching, com a metodologia do Jerônimo Temel, a gente aprendeu as fases da mudança também, que é a metodologia A5C, né? O alinhamento com o seu propósito, porque você precisa saber a direção de onde você vai caminhar, porque muito mais do que a velocidade é a direção, então não adianta estar caminhando para todo lado. E aí você vai ter os 5C, que são os 5 Cs, que são o quê? Primeiro, clareza do que você quer, depois o caminho, depois a caminhada, depois consistência, até você chegar na conquista. Então, clareza é o que a gente está trabalhando hoje. E a gente está querendo estabelecer também um caminho, ou a preparação,
e a gente quer que vocês ajam. A gente já está falando para que vocês tenham consistência, para que vocês cheguem na conquista. Desculpa. Então, hoje, melhorar os hábitos é o quê? Alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse e sono. Dê a nota para a sua atividade física. Preferencialmente, a partir de agora, nos últimos 15 dias, avaliem hoje. Eu queria muito que vocês anotassem, pessoal. Faz sentido para vocês? Eu vou ativar o comentário só para saber. Está fazendo sentido para vocês essa questão dos hábitos de vida? Vocês têm como anotar no papel e fazerem realmente uma lembrança das últimas 24 horas em relação aos hábitos de vida? Tá fazendo sentido? Beleza. Então vamos lá. Vamos voltar aí para a questão dos hábitos novamente, tá bom? Então, o que é que eu quero? A gente vai estabelecer esse caminho. Então, se eu tenho clareza do que eu quero melhorar os hábitos, esse desafio é de mudança de saúde, melhora de saúde. Então, você tem clareza do que você quer, ótimo. Qual é o caminho que você vai fazer? A princípio, a partir de hoje, melhorar os hábitos, né? Você já tem clareza desses hábitos, você vai melhorar os hábitos. O que é que você vai... Não vai adiantar você ficar assistindo live, acordar aqui às 5h10 para a gente começar o desafio. Não vai adiantar isoladamente isso. Você vai ter que agir, você vai ter que fazer, você vai ter que caminhar, né? Vai ter dias que vão ser difíceis, né? Dias difíceis virão, mas se você tiver consistência, você realmente vai chegar na conquista. Do mesmo jeito que existe essa metodologia, existe outra que é do foco, ou seja, você focar o que você quer diante de inúmeras coisas que existem na sua vida. Você ter o planejamento, que é justamente você estabelecer o caminho, né, o plano. Depois você tem que ter a ação, que é justamente também a caminhada. A melhoria contínua, que é também a consistência, a evolução permanente, para você chegar literalmente ao resultado, que é a conquista. Então, é isso. Eu quero que a partir de agora vocês monitorem diariamente os seus hábitos, escolham um momento do dia para se lembrar normalmente no final da noite, antes de dormir, é o melhor momento. Como a gente está fazendo desafio no começo do dia, então, em relação ao dia, vocês vão colocar a nota de vocês em relação às últimas 24 horas. Até porque o sono, se você fizer à noite, você vai levar em consideração o sono do dia anterior e não do dia. Então, a partir do mesmo dia, né? Então, a partir de agora, a gente vai falar desses hábitos em relação pela manhã, para a gente ter noção também como foi as últimas 24 horas, tá bom? E eu vou daqui a pouco terminar, até esqueci para que vocês convidassem algumas pessoas, é super interessante, tá bom? Mas vamos em frente. Se não tiver ninguém, podem ter certeza que eu vou continuar no mesmo horário. A única coisa que vai acontecer é, se eu tiver um parto, eu vou ter que ir, né? Vão ser todos os dias às 5h10 da manhã. O 10 é objetivo, porque eu quero que você seja 10 na sua vida. Não tem nada de numerologia, não tem nenhum problema se tivesse numerologia no jogo, mas eu preferi uma coisa prática. Eu quero que você seja nota 10 nos seus hábitos de vida, tá bom? Eu vou terminar com uma frase muito interessante de William Pollard, que é um escritor inglês, que nasceu em 1828 e morreu em 1893. E ele deixou uma frase muito interessante, que tem gente que até utiliza essa frase, mas eu fui atrás, eu gosto muito de ir atrás das coisas bem certinho, quem me conhece sabe disso. E aí a frase dele é: mudar é difícil, não mudar é fatal. O que é que acontece se você não mudar? Você já sabe o que é que vai acontecer. As coisas vão ficar, né, rotinas de merda, desculpe o termo, resultados de merda. Rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. Então, se você se permite ganhar todos os dias, se você se permite desafiar, se você se permite vencer, se você se permite mudar positivamente, então seus resultados eles serão extraordinários. Daqui a pouco eu vou subir um post lá no Instagram. Eu queria que vocês comentassem, se possível utilizando a hashtag seja um gladiador da sua vida, ou seja uma gladiadora da sua vida, ou desafio Dr. Glaucio Nascimento, ou desafio Glaucio Nascimento. Eu até prefiro o hashtag desafio Glaucio Nascimento.
Então é isso. Eu vou abrir para alguns comentários em relação ao assunto que a gente está falando sobre mudança de hábitos, certo? E eu queria saber, e aí? O que é que vocês acharam? Será que vocês conseguem colocar as notas aí, ó? Marco William, esse cara aí é um amigão, uma das grandes amizades minhas aqui de São Paulo. Conheci no coaching e é uma pessoa extraordinária. Muito bom ter você aqui, viu, Marcão? Será que vocês conseguem colocar as notas? Às vezes é meio constrangedor, né? Mas anotem no papel e depois a gente vai analisar bem direitinho e quem sabe a gente conversa aí. Eu já estou programando algumas lives, tá bom? Em relação a essa questão da mudança dos hábitos. Marcão, olha, já colocou, sou gladiador, muito bem. Marcão, você é um dos convidados, tá bom, Marcão? Apareceu aqui, já peguei de supetão. Eu quero que você faça parte do desafio, né? E eu quero que você entre aqui comigo, a gente vai agendar bem direitinho para a gente conversar aqui nessa live, tá bom? Beleza? Bom, é isso, pessoal. Vamos em frente. Ó, a Elaine já está dizendo, pode deixar, né? Dá para fazer? Vamos anotar os nossos hábitos de vida em relação aos nossos pilares: alimentação, gerenciamento do estresse, atividade física e qualidade do sono. E aí, se quiserem, já pode botar as notas lá, comemorando, né? Avaliando bem direitinho. E é isso, tá bom? Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Vamos fazer esse dia extraordinário. Só depende da gente. Vamos em frente. Decidam ganhar. Não permitam que pequenos problemas atrapalhem o dia de vocês, tá bom? Sueli, muito bom ter você aqui. Sueli é minha nutricionista. Ela também vai participar de toda essa transformação. Ela fica se escondendo, mas ela também é uma pessoa que vai participar desse desafio, tá bom? Edilene já está dizendo perfeito, amou as dicas. Sil Souza, vamos junto. Bruna Souza, tamo junto. Massa. Laís Marina, bom te ver. Laís, inclusive, é mãe e eu tenho certeza que Laís está fazendo atividade física. Ela não é muito bom de convencer o esposo, né? Mas ela trabalha muito com atividade física. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado aí do dia de hoje. Hoje é o primeiro dia apenas, tá bom? A ideia é que a gente faça 30 dias desse desafio. Um abraço, fiquem com Deus.